Bom dia, muito bom dia. Bem-vindas aqui o quinto dia do desafio 10D, produtividade sem exaustão. Então bora lá que hoje a gente vai falar como você protege aquilo que você decidiu fazer por você. Mas antes, só lembrando o que a gente falou ontem. Ontem a gente fez um mapeamento dos recursos que a gente precisa e os recursos disponíveis. E diante dos recursos disponíveis, você foi lá e olhou o que eu dou conta de fazer nesse momento, com os recursos que eu tenho aqui agora. E quando você definiu essa ação, que você dá conta de fazer agora, você se comprometeu com essa ação, você colocou esta informação ali no seu planner, na sua agenda. Eu decidi que eu vou fazer esta pequena ação com os recursos que eu tenho aqui agora, porque é isso que eu dou conta de fazer. Perfeito, alinhamento feito. Agora a gente vem, como que eu vou proteger isso? Porque, interessante, né? Eu preciso me proteger de mim. Olha que doido. Por quê? Quantas vezes a gente faz várias coisas e não faz o que precisa ser feito? Não faz. Muitas vezes as pessoas não estão fazendo porque nem definiram o que precisa ser feito. Aliás, essa é a parte cômica, mas muito real. A grande maioria não faz o que precisa fazer porque não definiu o que precisa ser feito. Não sabe o que precisa ser feito, porque não fez todo o processo que a gente fez até chegar no dia de hoje. Então, os outros 4 dias é para você saber o que você precisa fazer. Hoje você já sabe qual que é a pequena ação, você já se comprometeu e você já entendeu também que você consegue, você dá conta de fazer. Não é uma coisa assim, nossa, não, é o que você consegue. Só dar um exemplo antes de falar essa questão de como você protege a sua ação, né? Como que você protege ali para realmente fazer o que precisa fazer. Uma vez uma pessoa que trabalha com seguros chegou para mim e ela falou, eu não estou conseguindo, eu conseguia, estava indo, fluindo e tal, fazendo lá, cumprindo a minha meta de contatos, e eu não estou conseguindo cumprir minha meta de contatos no meu dia a dia. Perguntei, quantos contatos você fazia em média por dia? Ela falou, fazia de 10 a 15 contatos. Alguns dias 10, 12, 15, então estava por aí. Então de 10 a 15, o mínimo que você fazia por dia era 10. Era 10. Eu falei, e hoje, o que você está conseguindo fazer? Ela falou, passo dias sem fazer nenhum. Mas eu sempre vou lá e organizo, coloco qual que é o meu planejamento da semana, que a minha meta é fazer pelo menos 10 contatos por dia. Eu falei, aí que tá o erro. Percebe? Exatamente aí que tá o erro. Sim, ela já fez isso no passado. Ela tem capacidade, ela tem habilidade, ela sabe fazer. Pelo menos 10 contatos por dia, ela sabe. Mas era um outro momento. Não está ligado à capacidade ou entendimento, conhecimento. Não tá. Mas internamente alguma coisa aconteceu para neste momento ela não está dando conta, ela não dá conta de fazer 10. E quanto mais tempo ela passa colocando a mesma meta e não conseguindo fazer o que precisa ser feito, pior ela se sente, ela vai ficando cada vez mais improdutiva. E o registro que fica aqui na cabeça dela é improdutiva, você não dá conta, você não pode, você não consegue. E vai registrando. Só que aí, olha que coisa, imagina dentro da cabeça dela. Ela fala, caramba, mas eu sei fazer, eu já fiz, aliás, eu já fiz bem mais que 10. Eu já fiz mais que 10, eu já tive sucesso, resultado. Por que eu não estou conseguindo fazer agora? E nessa de ficar se questionando, se perdendo nisso tudo e colocando ali, se exigindo dessa meta, só piora a situação. Cada vez mais o registro dela fica de improdutiva. E aí o que ela precisa fazer? Olhar, tá, eu tô colocando 10. Se ela tá fazendo 0, eu não vou olhar lá pro meu passado, eu vou olhar pra semana anterior, porque o meu estado mental, emocional, as minhas condições naquele momento, elas estão igual da semana anterior, não igual a tempos atrás. Aí o que eu sugeri para ela? Você vai se comprometer a fazer
no máximo 2 contatos por dia. Esta é a tua média. 1 a no máximo 2 contatos por dia. É só isso que você vai fazer. E o dia que você não conseguir fazer esse 1 ou 2 contatos por dia, o que você pode fazer para você poder se aproximar dessa meta? Alguma ação que tenha conexão com esta questão de fazer um contato. Porque não adianta você ir lá e falar, vou ler um livro, vou ver um treinamento. Não. O que você pode fazer para te motivar com essa pequena ação aqui que você não está dando conta de fazer? Ela precisa buscar motivos, e é isso que a gente vai falar hoje. Porque você precisa proteger o que você se comprometeu a fazer. Ninguém faz nada sem motivo. Ninguém. Ou você faz por medo, ou por necessidade, ou por desejo. Algum motivo tem. E é muito importante a gente entender isso. Ninguém vai do nada fazer. Eu fiz uma coisa que eu nem queria fazer. Por que você fez o que você não queria fazer? Por medo de perder? Por medo de ser julgada? Ou por uma necessidade? Ou você tá lascada? A gente só faz coisas por motivo. Precisa encontrar um motivo. E o que a gente fez todos esses outros dias? Foi clareando o que você precisaria fazer, os recursos que você tem para... Bom, isso aqui eu dou conta de fazer. Agora, eu preciso ter muita clareza do meu motivo. Se eu não tiver clareza e reforçar isso no dia a dia, esquece. O plano lindo, facílimo de fazer, não vai fazer. Porque tá faltando motivo. Ninguém faz nada sem motivo. Criar hábito produtivo. A gente se cobra demais. A autocobrança detona, ela mina a nossa produtividade. Mina. E aí a gente fica se cobrando do quê? Vamos entender essa questão do motivo. Diminui a tua meta, teu objetivo, até você ganhar força e conseguir. Poxa, eu tô conseguindo, eu tô fazendo. Existe método, gente, para isso. É por isso que eu tô aqui esses 5 dias e a gente vai continuar 5 dias a semana que vem para vocês desenvolverem, desenharem a mentalidade. Aí vocês vão precisar sustentar essa mentalidade. E como que eu vou proteger? Como que eu vejo essa questão do motivo? 2 etapas. Etapa 1. Eu tenho que entender o meu porquê e o pra quê. Por exemplo, a academia, né? Por que eu vou fazer academia? Não, gente, atividade física. Por que eu, Luciana, vou fazer atividade física? Os meus porquês basicão. Porque eu quero ter mais disposição. Eu sei que quando eu faço atividade física eu tenho mais disposição, mais vontade, mais energia, aciona alguma coisa que minha, eu me sinto mais disposta. Porque eu tenho medo de engordar. Sim, eu tenho medo de engordar. Eu me cuido, eu não quero ficar acima do peso. Então, para mim, a academia é uma coisa que, não só pela atividade, mas como eu me sinto motivada, eu cuido mais da minha alimentação. Você tá vendo que eu me conheço, então eu tô entendendo os meus porquês. Então tá, são os meus motivos. Agora, pra quê? Pra quê? Eu falei que eu não quero engordar, eu falei que eu quero ter mais disposição. Por que eu quero ter mais disposição? Pra que eu quero ter mais disposição? Pra que eu não quero engordar? Então, aí vem uma segunda coisa que é muito tênue essa linha, mas ela é muito importante. Porque é diferente o motivo da finalidade. Então, eu não quero engordar, porque isso mexe muito com a minha autoestima. E quando eu me sinto mais bonita, eu olho pro meu corpo, eu me sinto confortável com aquilo que eu vejo no espelho, eu me sinto poderosa para tudo. Para cuidar melhor da minha casa, cuidar do meu filho, cuidar do meu negócio, falar com o cliente, eu me sinto muito mais potente. Para eu me expor para um relacionamento amoroso, eu me sinto mais potente. Então, o meu pra quê? Então, eu tô entendendo a finalidade disso. Outra coisa que eu comentei aqui, a questão da disposição da energia. A minha rotina, ela é muito organizada e eu trago cada vez mais... Organizada é uma coisa, leveza é outra. Eu tenho um general forte aqui, que eu preciso adestrar sempre ele. Então ele me cobra muito. E quando eu vou e despejo essa adrenalina ali na academia, então o meu pra quê é
para eu poder me sentir mais leve, porque lá já despejei. E eu me sinto mais leve. Percebe que eu tenho o meu porquê e o meu pra quê, o meu motivo e a minha finalidade? Então eu fui lá e entendi isso, legal, então isso já começa a me dar mais clareza. Caramba, então tá aqui dizendo que eu preciso fazer atividade física, eu já começo a trazer mais clareza aqui para me ajudar, para o meu cérebro me ajudar e eu ter mais motivos, mais vontade de fazer. Eu estou encontrando os motivos. Agora eu venho para a segunda parte, essa é a primeira. A segunda é a lista de recompensas e perdas. Isso é poderosíssimo e simples de fazer, porém muito profundo. E é uma lista de recompensas e perdas com 10 itens. Pode ser mais, mas não menos. Por que 10? Porque quando você começa, os 3 primeiros são meio que universais. Ah, por que uma pessoa faz academia? Para manter o corpo saudável, para manter a mente saudável, para emagrecer ou para fortalecer os músculos. Aí depois outras pessoas brincam, porque eu quero pegar o meu neto quando eu tiver tal idade, né? Eu não quero depender de ninguém e tal. Então cada um vem vindo aí com seus motivos. Mas depois do 5º motivo, você tem que começar a tirar coisas daqui bem internas, que são muito suas, que só faz sentido para você, pode até fazer para outros, mas não é esses conceitos universais. Ah, não vou comer açúcar. Todo mundo sabe que açúcar faz mal. Todo mundo sabe que a academia faz bem para a saúde. Então são coisas universais. Agora, qual que é a sua recompensa? Você precisa ir lá. Então eu coloquei aqui, os 3 primeiros itens são mais universais. Aí eu começo no 4º e no 5º item do que eu ganho se eu fizer a atividade física. Eu já preciso começar a pensar. Já não é tão automático responder. Você já precisa começar a pensar. E aí vem para o 6º, 7º, mas você fala, nossa, caramba, agora pifou. Mas é extremamente importante. Quanto mais clareza você tem das recompensas para poder desprender da sua energia e poder registrar aqui, para você ir lá e fazer, porque, gente, a academia, tem algumas pessoas que às vezes recebem lá o ultimato do médico, de um cardiologista, fala, se você não fizer atividade física, você tem X tempo de vida, você vai não sei o que, você vai travar. Aí a pessoa às vezes toma ali vergonha na cara, pega a peroba, vai, faz uma atividade física, mas não se mantém, porque ela leva um choque ali, mas não sustenta. Essa lista aqui, isso que eu tô falando pra você, ela vai fazer você sair. Vai sustentar? Aí depende de como você vai lidar com essa lista. E eu vou te falar aqui o que é o ideal e você vai entender o que você dá conta, até você chegar no ideal. Só que se você não faz essa primeira parte, essa construção, e vai ficar esperando um ultimato para poder fazer o que você disse que você precisa fazer, não precisa esperar um ultimato. Você dá esse ultimato. Eu vou fazer o que eu disse que eu ia fazer porque eu tô aqui trazendo essa clareza. Eu já entendi o meu motivo, o meu porquê e o meu pra quê. Agora eu tô traçando 10 itens das recompensas que eu tenho se eu fizer esta ação aqui. E eu venho agora para as perdas. E pode ser que essa lista dos 10 itens de perda, pode ser que seja o oposto do que está aqui, mas você precisa escrever. Não é pensar, é escrever. Por quê? A gente trabalha, gente, muito com medo e desejo. É assim que funciona. E infelizmente, a grande maioria, e eu estou saindo desta maioria, eu venho trabalhando há algum tempo para eu parar de fazer as coisas pelo medo ou pela necessidade e focar em fazer pelo desejo. Sabe o que as pessoas falam assim, ou vai pelo amor ou vai pela dor? A grande maioria vai pela dor, a gente aprendeu. 2 exemplos, por que a gente aprendeu a fazer mais pela dor do que pelo amor? Se a gente for pensar lá no tempo das cavernas, como que as coisas aconteciam? Como que as pessoas... você saía de casa, ali da tua caverna para caçar, né? O homem saía ali para caçar naquele momento por uma necessidade de comida, sabendo que ele poderia, qualquer momento, ele era totalmente inseguro. Qualquer momento ele poderia ser atacado por algum bicho, alguma coisa e não voltar. Então a todo momento você está pressionado pelo medo.
pelo medo, mas você precisa ir, você precisa ir lá buscar comida. Então tudo era pressão pelo medo. Não era assim, era um desejo comer, era fome, não existia a gastronomia que a gente tem hoje. Era questão de proteção, de necessidade, aquela parte bem básica da pirâmide de Maslow, bem básica. Então isso ficou registrado no nosso DNA, registro. Dá para mudar? É fato que dá para mudar. Aí a gente vem para um padrão, vamos pensar muito na criação, né? Eu vou falar por mim, educação, escola e os pais. A escola, ou você tira a nota ou você reprova de ano. Você tá ali aprendendo um monte de matéria, um monte de coisa que você não sabe, não gosta, mas você tá ali, tem que ir. Nenhuma criança fala, nossa mamãe, eu quero ir pra escola, tipo, nunca foi pra escola e de repente decide não. De pequenininha ela já começa a ir sem saber de nada, simplesmente é a regra. É a regra, criança tem que estudar, concordo, beleza, mas ela não entende de nenhum motivo, ela tá ali, senta ali, ninguém fala o porquê, os motivos, não busca o interesse dela, simplesmente tem uma lista ali de coisas que ela tem que cumprir e se ela tira uma nota diferente daquilo, ela corre o risco de perder o ano, aí vem as ameaças em casa. Se você perder o ano, você, que nem no meu caso, com o Cauã, já fiz isso algumas vezes, aí eu respiro e falo, calma, você tem que mostrar pra ele o que ele ganha e o que ele perde, né? Porque às vezes eu vou na ameaça e eu preciso entender que isso não é bom. Mas se você perder o ano, você vai pro estado. Que aqui, uma coisa que eu tenho pra mim, aí cada um com o seu, mas pra mim, o colégio que ele estuda hoje, eu invisto em educação, isso pra mim faz sentido, investir não só pela educação, mas pelo ambiente, pela ambiência. Então, e ele não quer ir também, então ele se sente ali ameaçado, olha que ruim. Eu tento não fazer isso e algumas vezes acabo fazendo, tá no meu padrão. Eu trago pra consciência quando eu vejo, eu respiro, falando, deixa eu mostrar outras coisas pra ele. Percebe como a gente faz muitas coisas sem perceber e às vezes sem querer, pelo medo, muito mais na ameaça do que pelos motivos. Por isso que eu tô dizendo aqui pra vocês a importância de trazer recompensas e perdas, porque nós somos programados a trabalhar muito mais pelo medo e pela necessidade. Quando você faz essa lista e começa a identificar o que você perde também, você fala, não, pelo amor de Deus, se eu não fizer isso aqui, eu vou perder isso. São 10 itens, gente. Vou perder isso. Aí você se motiva muito mais. É uma pena a gente se motivar mais pelo medo, mas se tá funcionando assim, não é que eu vou me manter assim, mas eu vou usar dos recursos que eu tenho até eu ter recursos melhores. Por isso que antes da lista de recompensas e perdas, eu fiz a primeira parte, o motivo, que é o porquê e o pra quê. Eu precisei trazer essa clareza. E aí eu venho pro outro lado, que é a lista de recompensas e perdas. Isso é um material para você poder se convencer e começar a proteger aquilo que você decidiu fazer por você. Só isso basta, Luciana? Não. Por que não basta só isso? Porque a motivação é igualzinho, você já deve ter ouvido essa frase, é igual banho. Todos os dias. Então eu preciso, até isso virar realmente, gente, hábito. E o lance do hábito é algo, a gente vai fazer um bate-papo só sobre isso. Porque precisa, não é porque virou hábito, tá ok, não. Não, pouquíssimas coisas na nossa vida. Pouquíssimas coisas. É automático e é difícil regredir. Pouquíssimas coisas. Eu vou citar uma, que é escovar o dente. Escovar o dente é um hábito que a gente tem, né, de bebezinho. A mamãe vai lá, né, passa lá a gazezinha, tal, vai limpando a boquinha do neném e vai, isso é uma coisa. Só que quando a gente já sentiu o alívio, né, de uma boca gostosa, escovadinha, tal, tem a questão do mau hálito. Então isso tá tão impregnado que você faz de forma bem automática, pela necessidade e pelo prazer.
É um dos hábitos que eu acredito que realmente é um hábito. Qualquer outra coisa, gente, para você voltar para um outro padrão mais confortável fazer, é um estalar de dedos. Você fica lá anos fazendo alguma coisa, basta você ficar 2, 3 semanas para você voltar no modelo anterior. Então, esse orar e vigiar em relação às coisas que a gente faz, ela precisa ser constante. Constante. Eu não estou trazendo isso de uma forma mais rígida, que não é muita proposta, né, da academia produtiva, a rigidez, mas a gente tem que usar em alguns momentos, sim, de entender dessa forma, pô, pera lá, então eu preciso realmente cuidar e proteger aquilo que eu me comprometi a fazer. Eu preciso disso. Que nem na comunidade da academia produtiva, hoje é sexta-feira. Então, na sexta-feira, qual que é a provocação? Na segunda é encontrar ação determinante, que é o que eu vou me dispor a fazer na semana. E na sexta é observar o que me travou na semana. Só que não adianta só, essa semana que me travou é porque, meu filho quebrou o pé, eu fiquei mais travada, não fiz isso, não fiz aquilo. Tá, desculpa, isso aí. Porque eu preciso observar o que eu estou deixando de fazer a partir de entender ali, se eu entendi meu motivo, tem minha lista de recompensas e perdas, pô, pera lá, deixa eu entender. Será que não tá faltando mais clareza? Será que não tá faltando eu me comprometer a olhar lá minha lista de recompensas e perdas? Se você fez, isso é o seu material. É o seu material de proteção para aquilo que você se dispõe a fazer. Aí quando eu percebo que eu falei que eu ia fazer e não fiz, aí eu preciso vir com uma perguntinha. O que me distraiu? O que tirou o meu foco? Se eu sei o que eu preciso fazer, eu sei aqui e aqui, eu já entendi, já internalizei. O que me distraiu? Entende? Então, se você não tem isso por escrito e não começa a perceber ali, aí tá, me distraiu, deixa eu entender minhas recompensas e perdas. Será que tá forte mesmo isso aqui? Eu fui realmente bem clara? Ou eu coloquei aqui recompensas e perdas e de repente isso aqui é importante, mas não é tão importante assim nesse momento. É isso que é o mais importante para o seu momento, você tem certeza disso? Porque pode ser que você realmente entendeu o que é importante, mas tem alguma outra coisa mais importante que isso. E aí você pode mudar o teu plano. Você pode mudar isso. Só que se você não tem toda essa clareza, essa consciência, não vai. A gente só não faz o que precisa ser feito. Só não faz por esta falta de clareza, seguida dessa decisão de entender que isso é o mais importante agora. Tem um monte de coisa que é importante, mas você não vai dar conta de fazer tudo. Então coloca a tua energia no que é mais importante. Então nesses 5 dias, se você seguir cada um desses passos que estão aí nessas 5 lives, você vai conseguir ter mais clareza. Luciana, é isso? Eu vou ter certeza já que é isso mais importante para o meu momento? Se você nunca fez isso, nunca fez essa análise, pode ser que você precise rever o que é mais importante mais vezes. Oi, Jaque, bom dia, bem-vinda. Porque a primeira vez que você faz é como se tivesse várias camadas aqui, você tirou uma informação. Só que se você passou uma semana, 2 e você não está fazendo o que precisa ser feito, pera lá, deixa eu respirar e entender. Será que realmente isso é o mais importante? Você vai tirando camada. Você está descobrindo o que realmente é importante ou mais importante nesse momento para você. Você já tem o passo a passo. Agora você tem que repetir isso semana a semana. Semana a semana. É o seu orar e vigiar para proteger aquilo que importa para você. Porque senão você vai viver no padrão necessidade, medo, necessidade, medo, necessidade, medo. E você não vai para o desejo. Você não vai para o desejo. Só vive no padrão necessidade, medo. E de acordo com o que a vida te apresenta, você assume ali, vai fazendo o que precisa ser feito.
Ah, você tem que fazer o que precisa ser feito. Tá, mas o que precisa ser feito tá me levando para o meu objetivo ou tá me dando mais do mesmo? Então, frases prontas, a gente tem que sempre entender o que está por trás dela. Realmente, você precisa fazer o que precisa ser feito. Mas o que eu estou fazendo está me conectando com o meu objetivo? Ou eu estou fazendo mais do mesmo? Então, cuidado com essas frasezinhas aí e você ficar pegado nisso e achar que está fazendo, e eu acredito que está fazendo, porque aqui não tem mulher cozida, tem mulher potente, mas está colocando potência naquilo que não vai levar você para o seu objetivo. Então, orar e vigiar, isso mesmo, Jaque, é isso mesmo. Então, hoje, no nosso 5º dia aqui do Desafio Produtividade Sem Exaustão, o que é principal, o que você precisa levar para você? Como que eu protejo o que eu me comprometi a fazer? Motivo, por quê e para quê? Lista de recompensas e perdas. É isso, de forma resumida. Passei o tempo que eu me comprometi aqui, falei que ficaria 20 minutos nessas lives diárias, mas foi relevante e importante reforçar isso com vocês. Quem está lá no grupo do desafio, eu vou mandar hoje à tarde um resumo dessa nossa semana e uma inspiração, porque o final de semana, independente, a gente tem que ter algum momento nosso. Pode ser que você tenha um momento para estudar mais, para se dedicar, para trabalhar, não importa o que você vai fazer, desde que seja algo que você decidiu fazer no final de semana. Eu não acho que final de semana é para descansar, é para trabalhar, não é para nada, é para fazer o que você decidiu fazer. E aí eu vou colocar lá no grupo do desafio uma inspiração para você e um resumo da semana. Então quem não tá, corre lá na bio, só se inscrever, é gratuito. E a semana que vem a gente está aqui também todos os dias para dar continuidade, que tem várias outras coisas para a gente poder trabalhar, foco, consistência, procrastinação, ansiedade. Porque desenvolver uma mentalidade produtiva, ela requer conhecimento, entendimento e essas pequenas decisões. Um ótimo final de semana para vocês, que vocês realmente possam fazer o que vocês estão a fim de fazer. Se disponham, se permitam. Fiquem com Deus. Jaque, obrigado pelo carinho, viu? Beijo para vocês.